Olá, tudo bem, pessoal? Olha só, estamos começando mais um Transformando Vidas aqui, direto dos estúdios muito bonitos, estúdios novos, nem tão novos assim, né, Marco Júnior? Mas estúdios muito legais aqui do No Ponto SC e recebendo uma pessoa hoje que eu gosto muito, que eu vejo que tem um trabalho em Itapema pela comunidade, pela defesa de direitos, e é muito importante. É o Diego Cabalheiro, presidente do Instituto Araxá. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Balesteiro. Obrigado, a equipe aí do No Ponto. Fico feliz dessa introdução aí, né, cara? Eu tô aqui em Itapema há relativamente pouco tempo. Tô há 5 anos trabalhando aqui em Itapema, mas é parte do legado da minha vida, né? Itapema é mais uma etapa desse legado da minha vida, que é de construir aí pontes entre a sociedade, governo e a gente trabalhar pela transformação social, que eu sei que também é o teu legado enquanto profissional aí. Isso é o nosso legado, né? Olha só, você é formado em Relações Internacionais, mestrando em Administração, você participa de dois conselhos, né? Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e também da Ciência Social, e é presidente do Instituto Araxá. Instituto Araxá, gente, nós que estamos aqui em Itapema, esse programa tem uma abrangência, viu, Diego? Por toda a Anfre, enfim, a internet vai longe, né? Eu vejo como a organização social mais vertebrada aqui de Itapema, né? Tem SEBAS, né? Certificado de Beneficência em Assistência Social, e já está executando de uma maneira muito meritória, muito importante, a organização, né? Está matriciando o terceiro setor em Itapema, além, óbvio, de prover ações, prover projetos na área de defesa de direitos, em especial na área social, mas de uma maneira ampla, se capilarizando por essas outras entidades. Como é que é isso? Vocês têm agora, inclusive, o projeto Conectar, né? Mas como é que é essa história aí, como é que vocês trabalham essa história dentro do Araxá, Diego? Bom, eu chego no Araxá, eu acho que na terceira geração do CNPJ, né, ou da instituição. A instituição começou lá com arte e cultura, uma associação de bandas e fanfarras, a Bafanfre, que foi fundada lá em Pissarras. Depois a instituição migra aqui para Itapema, e aí se torna Instituto Cronos. Continua com essa atuação em arte e cultura, também ainda com bandas e fanfarras, mas com arte e cultura. Quando eu chego no Instituto Araxá, a organização e o conjunto de pessoas, porque as organizações a gente tem que sempre lembrar isso, né? Elas são grupos de pessoas que estão ali em torno de uma causa. E como as pessoas são mutáveis, a gente se transforma todo dia, o interesse do grupo também pode modificar. Então o grupo pode perceber que a sociedade e o entorno ele tem uma demanda X ou Y que aquele grupo pode atender e pode, enfim, trabalhar para responder um problema público. E quando eu chego no Araxá, eu entendo assim que a arte e cultura ela é muitíssimo importante, mas eu pessoalmente eu tenho uma raiz na assistência social muito antiga, né? Lá no Mato Grosso do Sul, desde os meus 8 anos de idade, eu atuo com a minha mãe nas periferias, então a gente sempre fez educação popular, né? Do modo aí, gostem ou não, do modo freiriano, então a gente sempre levou para as comunidades lá de Campo Grande essa educação popular junto com a alimentação. Então, lá em 2000, 99, 2000, a gente passou um período muito difícil no Mato Grosso do Sul, no qual os servidores públicos e outros empregados tiveram seus salários por mais ou menos 6 meses aí trancados. E a gente teve um agravamento da fome muito grande. A gente atuava em igreja naquela época, e através da igreja, minha mãe era responsável por essa missão, né? Que na igreja a gente chama dessa missão, dessa ação missionária nas periferias. Então, desde lá, a gente já tem essa conexão, a gente viu o surgimento dos CRAS, dos CREAS, e eu sempre tive essa proximidade com a relação com a assistência social. Quando eu venho para Santa Catarina, depois de ter me formado em relações internacionais... Só para a gente fazer desculpa interromper, já interrompendo. Está falando dos CRAS, e, enfim, outras ferramentas que tem dentro da assistência social. Só para esclarecer a quem está nos vendo e ouvindo, desde algum tempo você tem o Sistema Único de Assistência Social, Exatamente. Né? Que é inspirado no SUS, que foi criado a partir da Constituição de 88, posteriormente, creio eu, nos anos 2000, né?
Foi depois de 2007, quando foi criado o Sistema Em Único de 2004, o SUAS, ele de fato é sistematizado e nasce enquanto sistema. 2004. 2004. Foi criado o Sistema Único de Assistência Social, e aí tem todas essas ferramentas, né, que são estruturas físicas, né, para atender as pessoas, como, por exemplo, o CRAS, né, que é uma Exato. ferramenta para dar para prover todas as políticas de assistência social, defesa, né, dos direitos do cidadão, enfim. E, Baliceiro, foi bom você pontuar isso, porque é justamente essa lógica que eu estava seguindo do raciocínio até a gente chegar no que é o Araxá, né? Os CRAS e os CRES e o próprio Sistema Único de Assistência Social, ele não nasce do nada. E nada que é institucionalizado hoje no Brasil nasceu do nada, né? As pessoas acham que é sempre um governante ou um líder que cria alguma coisa da cabeça. Não. Institucionaliza-se aquilo que já está acontecendo, aquilo que já é movimento na sociedade. Por isso que eu acredito tanto no movimento da sociedade e na inovação social. Quem cria inovação, não é, os governos podem criar inovações, com certeza, né? Inclusive devem ser fomentadores dessa inovação. Mas quem cria inovação social são os movimentos sociais e são os grupos de pessoas que pensam que estão vivendo os problemas públicos. E daí vem a existência e o nascimento do Instituto Araxá. Quando eu chego no Araxá, eu chego com essa ânsia de ter vivido todos aqueles movimentos de 2013 ali, e eu chego com essa ânsia assim, óbvio, eleições são importantes, mas muito mais importante para transformar a sociedade são as nossas relações diárias com os problemas públicos. Eu acredito muito nessa força. E o Araxá, ele surge dessa angústia de várias pessoas de que, assim, cara, as eleições não são as únicas formas da gente mudar o nosso país, a gente tem outras formas da gente mudar, impactar globalmente, agindo localmente. E é isso, e o Araxá nasce nesse contexto. O Araxá, ele tem essa relação com as organizações da sociedade civil, porque a gente pegou um período que, em Itapema especialmente, mas não só em Itapema, isso foi uma realidade generalizada no âmbito nacional, as organizações da sociedade civil, elas passaram por um período bastante turbulento, mas uma turbulência boa, que foi a Lei 13.019. Então, antigamente era assim, né? Era convênio. As organizações da sociedade civil, chamadas de ONG, ou as organizações sociais, elas eram conveniadas com os municípios, estados e União. Só interrompendo. A lei que você citou, né? 2019. 13.019. A 13.019, ela é um marco regulatório das organizações da sociedade civil organizada, né? Então ela modificou todo o contexto jurídico e as relações se modificaram. Por exemplo, em Itapema, está se construindo um hospital, está se construindo um complexo hospitalar através de uma parceria público-social, né? Então você tem a parceria público-privada, que é uma outra lei é 11.000, agora me fugiu, 11.000, lá vai. Muita lei, é muita lei. Essa lei permite a parceria entre o organismo público e as empresas privadas, é a parceria público-privada. E você tem essa lei que você citou, né, e ela permite a parceria entre o organismo público e as organizações da sociedade civil, né? Então, ela é um marco regulatório. Então, tudo isso foi modificado. Aí vem a figura jurídica do convênio, das parcerias, né? Isso. E aí o convênio que passou por muitas turbulências no Brasil, a gente sabe, né, na última década, ele vem, a 13.019 vem para trazer lisura para esse processo. Então, hoje você pode chegar em qualquer organização do terceiro setor aqui de Itapema, majoritariamente aquelas que têm algum tipo de parceria com o município, todas elas precisaram participar de um edital, né? Não foi uma escolha política, ou não é para ser pelo menos uma escolha política. Existe um edital com regras isonômicas, né, obedecendo o princípio da impessoalidade da administração pública, e todas essas organizações da sociedade civil, elas precisam atingir uma série de critérios. Então, a 13.019, ela trouxe essa modificação, mas, claro, pegou todo mundo ali de surpresa por volta de 2017, 2016, 2017, que foi quando os municípios tiveram a obrigatoriedade de implementar essa lei. E aí o Araxá surge com uma série de formações e assessorias para que essas organizações pudessem continuar atendendo o seu público, mas entender que a dinâmica e a forma de contratação seria diferente. Bom, a gente nasce dessa forma
E daí se desmembram os outros projetos e os outros programas do Instituto Araxá, né? O Conectar é o nosso bebê mais novinho, que veio também desmembrando do Sua Causa Nossa Causa, que foi esse programa de assessoria jurídica, administrativa e de comunicação para as organizações. E o Conectar, ele vem nessa pegada de trazer essa conexão também dos 3 poderes, sociedade civil e demais pessoas físicas dentro do território, né? A gente sai, então, de um âmbito de pensar apenas parceria de organizações da sociedade civil e governos, para a gente pensar uma governança mais ampla, uma governança que seja colaborativa, mas uma governança que também seja mais ampla, que envolva pessoas físicas que às vezes não quer se envolver no movimento social que o Baleceiro está fazendo, né? Está ali engajando, mas ela quer, enquanto cidadão, ela quer também ter esse protagonismo e também ajudar a espalhar algum tipo de informação, algum tipo de ideia, algum tipo de próprio movimento que ela julga que é importante de acordo com os valores que ela carrega. Você vê que interessante, né? Só para esclarecer, a lei que rege as parcerias público-privadas no país é a 11.079 de 2004. Tá? Não lembro todas as leis. Às vezes esqueço de alguma. Porque a gente tem o Google. Eu procuro lembrar que é uma lei importante e eu atuo como consultor na área da saúde, tenho que... Mas, enfim... O que você está falando que as transformações, as mudanças, elas provêm da sociedade, né? E, em tese, a política, ela deve ouvir a sociedade, né? A política é uma caixa de eco, né? Do que está acontecendo na sociedade. No fundo é isso. Isso se espelha nas eleições, enfim. Temos melhores ou piores representantes, espelha a nossa sociedade, lamentavelmente. Então é importante o papel de entidades como o Araxá para que a gente possa evoluir como modelo social também, né? Evoluindo como modelo social, vamos evoluir como seres humanos. Mas eu gostaria de fazer uma colocação com relação à saúde. Tudo que está no SUS, na Constituição de 1988, que criou o SUS, que é uma visão de saúde de vanguarda do que está sendo feito na Europa, enfim, o que há de mais moderno com relação a políticas de saúde no mundo, tá? E que deu origem ao SUS, Sistema Único de Saúde, ela veio da reforma sanitária que emergiu no Brasil na década de 60 a 70. Tá? Então, toda essa reforma sanitária veio desses movimentos sociais, ligados, obviamente, à saúde, né? Mas ouvindo as necessidades e amparados por outros movimentos sociais. Isso foi intitulado Reforma Sanitária. E todas as demandas da reforma sanitária estão lá, tá? sendo colocadas em prática, muitas vezes com o tempo. Tá? Por exemplo, a questão do teste do pezinho, que é uma política mais recente, foi ampliada mais recentemente. O teste do pezinho, que é tão importante para você identificar doenças raras, é uma gotinha de sangue que se tira do pezinho da criança quando ela nasce, e você evita doenças que são de difícil diagnóstico. E se não forem identificadas ali precocemente, a criança não passa de 5, 6 anos de idade. Né? Morre antes disso. Pois então, no ano de 2021, com implementação a partir de maio deste ano, foi ampliado de 6 exames para mais de 56, quase 60 exames. E é o que é ofertado na iniciativa privada. Isso é muito importante. Mas tudo isso foi possível através da reforma sanitária, através de políticas que estão no SUS, de prioridades que paulatinamente estão sendo contempladas e outras tantas, conforme o mundo vai mudando e a ciência vai evoluindo e o pensamento das pessoas vai evoluindo também, vão sendo incorporadas. Sabe, Baleceiro, que enquanto você falava, eu fiquei lembrando que, primeiro, falar para todo mundo aqui de Itapema, principalmente, né? A gente está passando pelo processo conferencial da saúde. Então, tivemos aí as pré-conferências, vamos ter a conferência municipal, não me lembro exatamente a data, mas em todo o país a gente está passando por esse processo conferencial, tanto da saúde quanto dos direitos da criança e do adolescente. E muitas das demandas que foram contempladas e que hoje compõem o SUS, eles vieram das conferências de saúde. São as pioneiras no Brasil que trazem essas demandas, ouve a população. Então, eu acho que a saúde tem uma coisa que é muito
muito legal de ver que as UBSs têm um conselho local de saúde, né? Isso eu acho que o pleno funcionamento desses conselhos locais é fundamental para que a gente consiga capturar e a gente consiga contemplar essas demandas. E quando você fala desse processo que, né, não é, que é político, eu sou bastante contra essa ideia de que a política ela só se faz nos espaços institucionalizados, né? Nos espaços institucionalizados, claro, lá venceu uma coligação partidária ou venceu, enfim, um conjunto de pessoas em um partido. Isso é um modo de transformação da sociedade, né? É uma via de transformação da sociedade. A outra via de transformação da sociedade é quando a gente faz a política aqui, né? No chão, no dia a dia, onde acontece a vida, que é na cidade. E aí a política, a gente precisa sair desse espaço de disputa política para onde acontece mesmo a política, onde a gente quer esse espaço de diálogo, de eu estar aqui com o Balesteiro e eu apresentar minha opinião, essa opinião ser divergente ou ser convergente em algum ponto e a gente procurar o bem comum. E a gente lembrar que a ideia é o público. E o público é isso, né? Não o público é tudo aquilo que quando a minha atitude individual ela tá ferindo a liberdade de outra pessoa, isso é público, isso é um problema público. E voltando só um pouco àquilo que eu estava falando do Araxá, quando a gente encampou essa ideia de fortalecer a sociedade civil, fortalecer as organizações e os movimentos sociais também, a gente, enquanto grupo de pessoas, a gente pensou assim, uma organização, ela tem, se ela tiver bastante recurso, né, mobilizado, ela é capaz de atingir e de atender muitas pessoas. Entretanto, se a gente tiver várias organizações estruturadas, e que essas consigam atender demandas específicas de cada um dos territórios ou pontos dos territórios de Itapema, ou de qualquer que seja o município, porque a nossa atuação é estadualizada, a gente vai ser capaz de chegar muito mais fácil e ter uma capilaridade muito maior do que se a gente, enquanto Araxá, a gente quiser o protagonismo todo para a gente, né? Ou enquanto a instituição quiser todo o protagonismo para ela. E essa ideia de ter os projetos, claro, a gente tem projeto de atendimento, que é o Projeto Famílias. Hoje a gente está com mais de 270 famílias sendo atendidas lá pelo Instituto Araxá, quase 600 pessoas usuárias, né, que recebem algum tipo de atendimento no Instituto Araxá. Mas a gente trabalha principalmente... São dependentes químicos, é não, os usuários do SUAS, né? Lá no Araxá a gente trabalha com mulheres e adolescentes. Famílias, especificamente. Tá? Hoje os projetos em andamento no Araxá são famílias. Seria o quê? Seria o projeto Famílias? Ele é um programa de atendimento a adolescentes, mulheres e suas famílias. Então o que a gente faz? A gente faz no Projeto Famílias, a gente atua na proteção social básica. O que significa isso? Na assistência social, a gente tem a proteção social básica e a proteção social de média complexidade, ou especial. E daí tem de média e de alta complexidade. O Araxá ele atua nesse gargalo que é a básica. É onde hoje tem muito menos investimento e é onde hoje deveria se ter muito mais investimento para a gente evitar que uma pessoa, uma família, ela precisa de uma atenção de média e de alta complexidade. O que significa isso? Quando a pessoa precisa de atenção básica, é que aquela família está em situação de vulnerabilidade, mas não se rompeu os laços familiares, ou ainda não se rompeu o que a gente chama o grupo social dela não foi rompido. Na média complexidade, ela já passou por uma violência e ela está na iminência desse vínculo social ser rompido, né? Principalmente com a família, com o grupo familiar. E na alta complexidade, esse vínculo ele já foi rompido. Então, a gente pensar, e a assistência social ela traz esse sentido, né, enquanto política pública, da gente pensar nessa proteção social de fato, da pessoa ela continuar com os vínculos dela mantidos com a família. E o Araxá atua na básica, ou seja, enquanto ainda o núcleo familiar está com vulnerabilidades, mas a gente ainda pode agir. Me conta uma história. Então, por exemplo, você tem o Projeto Famílias, tá? Mas a gente sabe que tem o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Tá? Por exemplo, no Projeto Famílias, como que você atua com os conselhos específicos? Tem o Conselho de Assistência Social, tem o Conselho Tutelar, né? Como é que vocês atuam? Onde que vocês vão atuar? Onde que vocês vão se inserir? E claro, tem o organismo público, né? Que em tese deve ofertar uma série de políticas referentes a isso.
Onde que vocês vão se inserir e que tipo de oferta de serviço vocês fazem? No programa Famílias, a gente trabalha com um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele é um braço do Projeto Famílias. Hoje, o Famílias, enfim, foi contemplado no edital com a Prefeitura de Itapema, no Conselho Municipal de Assistência Social, e a gente trabalha, então, com o serviço de convivência e com o atendimento social a famílias. Então, como que é o fluxo do Projeto Famílias? A família chega no Instituto Araxá, ela passa por um atendimento coletivo. A partir desse atendimento coletivo, são extraídas ou são identificadas as demandas específicas. A gente atua na qualificação profissional do adolescente e da mulher também, por meio das oficinas que são oferecidas no serviço de convivência. E essa pessoa ela também vai passar por não uma formação social, mas a gente fala por rodas de conversa, nas quais ela vai poder também compartilhar com o outro público, que aí é o nosso eixo psicossocial. Ela vai poder compartilhar e interagir com um grupo maior sobre as demandas específicas dela. Em relação, como que acontece o fluxo, né? Hoje a gente recebe adolescentes encaminhados do Conselho Tutelar, nós recebemos famílias que são encaminhadas, de repente, de alguma demanda que a UBS identificou, a Unidade Básica de Saúde identificou, e assim como esse fluxo ocorre do Araxá para lá também, né? Então, se tem alguma família que a gente percebe que precisa de atendimento clínico, psicológico, a gente vai encaminhar, a gente faz um encaminhamento para a UBS para que seja feito esse atendimento específico. Vocês estão contemplados, obviamente, é um projeto que foi contemplado, recebe recursos para isso, pelo próprio serviço público. Obviamente, vocês se conversam, vocês complementam em ações, as quais o serviço público não está fazendo, vocês estão fazendo pelo serviço público, contratado para tanto, vamos dizer assim, né, dentro de um convênio, tá? Completando ações que fazem uma política. Seria isso, basicamente, né? Isso. Parceria, não é convênio, parceria. É uma parceria. Isso. Nós estamos falando de parceria social, não Exatamente, deixa de ser, não é? Parceria. Você tem também o Conectar. O Conectar seria o quê, basicamente? O Conectar, a ideia do Conectar vem de várias pessoas que procuram o Instituto Araxá, né, para voluntariar. As organizações que, por sua vez, que tem poucas pessoas que querem trabalhar, né? Geralmente, uma organização ela tem 3 ou 4 pessoas que pegam junto, né? Quando muito. Então, também vem dessa necessidade de conexão e de suprimentos. As organizações hoje, elas têm uma dificuldade, algumas organizações têm dificuldade de arrecadar suprimentos. Então, a ideia de conectar é isso mesmo, né? A gente conectar uma capacidade com uma necessidade das organizações, das pessoas e de governos. O que a gente fez nesse ano, né? Foi ali, claro, com toda a dificuldade de tempo que a gente tem, mas no Conectar a gente fez algumas formações, então nós trouxemos alguns parlamentares, nós trouxemos algumas pessoas que podiam compartilhar conhecimentos que fossem ideias que despertassem essas organizações pequenas. Quando a gente imagina ciclo de formações de organizações, a gente sempre acaba vendo que as organizações grandes participam, né? Então a gente imagina a Feira Nacional das Organizações da Sociedade Civil. As grandes têm capacidade de ir, porque uma passagem aérea é muitíssimo cara, né? Hoje está bem caro para você levar a tua equipe. Então, as organizações têm dificuldade de acessar. A ideia é a gente trazer e a gente conectar esses conhecimentos que estão numa discussão nacional, uma discussão estadualizada, por vezes, para dentro da localidade do município. Por isso que hoje o Conectar ele acontece exclusivamente em Itapema. É para a gente planificar, digamos assim, né? Trazer de lá de cima para cá esses conhecimentos que estão pautando e que, hora ou outra, eles vão emergir aqui na nossa realidade local. Então, essa é a ideia do Conectar. O Conectar, durante a pandemia, a gente já atuou no Conectar de forma que muitas pessoas queriam fazer doações de cesta básica, ou de alimentação, ou de marmitas, e a gente fez essa conexão dessas pessoas, dessas empresas, com as organizações que prestavam atendimento, as ONGs que prestavam atendimento e precisavam de alimentação. Então, essa foi a nossa primeira ação. Então, e aí o Conectar surgiu disso. A gente pensou assim, tá, o alimento é importante, o vestuário é importante, o suprimento é importante, mas o conhecimento é muito importante. Essas organizações elas precisam ter essa tecnologia social e se apropriar disso. Elas precisam ter a captação de recursos, que não são só recursos financeiros, são recursos materiais e recursos também tecnológicos de inovação social, elas precisam ter consigo.
Não é parte dos nossos valores que as instituições fiquem independentes do Araxá. O Baleceiro sabe muito bem disso, que nenhuma organização passa pelo Araxá e a gente faz um documento, ou a gente presta assessoria jurídica, ou a gente só faz assessoria jurídica e entrega na mão do dirigente dessa instituição. A ideia é que essa instituição ela venha para aprender. Eu sempre brinco que o Araxá e as organizações de assistência social, em si, elas são instituições burras, porque a gente trabalha para que uma hora a sociedade não precise mais da gente, ou a organização ela não precise mais da gente, que é o princípio da autonomia. Para mim, e o trabalho no Araxá, e ninguém que trabalha no Araxá, a gente fica muito frustrado quando a gente só faz por alguém, né? A gente quer que a pessoa seja capaz de fazer por ela mesma, que a organização ela seja capaz de fazer por ela mesma. Então, por isso que essa formação, e até na sua causa, ela é continuada, e a gente nunca oferece assessoria específica, é uma assessoria casada com uma formação que eu fiz para ti, nós fizemos juntos, e agora você é capaz de fazer sozinho. Você não precisa de mim para fazer. Você é capaz de fazer sozinho. Porque assim, quando a gente fomenta as organizações a fazerem sozinhas, elas serão multiplicadoras por si só. Hoje vocês estariam com, que já é coisa pra caramba, hein, Bicho? Vocês estariam com Conectar, Projeto Famílias, Sua Causa, Nossa Causa, seriam os 3 projetos pilares hoje de trabalho do Araxá, né? Ou teria mais algum projeto específico? Eu imagino que isso é coisa pra caramba. Claro, vocês se envolvem com conferências, dão consultoria em conferências. Seria isso? Isso. Enquanto organização, a gente tem 2 eixos de atuação, né? A gente presta serviços específicos, então, agora, por exemplo, a gente está nesse ciclo de prestando serviço mesmo para os municípios para a realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive aqui de Itapema será no final do mês. Fizemos ontem em Biguaçu, a gente vai fazer Içara, lá mais para o sul tem 2 ou 3 municípios que vão fechar com a gente, mas a gente atua também por meio de projetos, que daí a atuação é continuada, não é uma atuação específica, uma contratação. E além desses 3 projetos que você mencionou, a gente tem o Arte por Toda Parte, então ele já que é daquela raiz que eu falei no começo aqui, das bandas de fanfarra, só que a gente não atua com banda de fanfarra hoje, a gente procura entender e a gente buscou entender a cultura como uma forma mais moderna. A gente tem hoje uma cultura digital que é muito mais espalhada, então tá rolando as formações lá no Instituto Araxá do Cineclube, e agora vão começar as projeções aí durante o verão, as projeções nos bairros de curta-metragens que são produzidos por esses alunos lá do Instituto Araxá, lá do Cineclube, e também por outros curtas-metragens que a gente foi buscar aí no estado de produções independentes que retratam a realidade da periferia. Então essa foi uma captação que a gente fez, recebe recurso federal hoje. Além desse, a gente tem o Capacita Jovem, que acontece no Instituto Araxá há mais ou menos 4 anos, e que a gente vai começar com uma nova edição, com inscrições agora em dezembro, para ele ter início em fevereiro, junto com o calendário escolar. O Capacita Jovem, então, ele atua na profissionalização para o mundo do trabalho, né? Não é para o mercado de trabalho, é para o mundo do trabalho, de jovens e adolescentes aí em idade de 14 até 21 anos. E o Capacita Jovem, até o Conectar ele é mais novinho, né? O Capacita ele é mais pilar da instituição do que o Conectar. O Conectar é um braço importante. Porque o Capacita Jovem essa nossa situação que é muito da minha vocação pessoal, da vocação do Joel, da Aline, que compõe o Instituto Araxá, de que a juventude, a nossa juventude é a nossa esperança, né? A gente sempre fala essa frase clichê, mas a nossa esperança está nessa juventude, que eu acredito que é muito capaz, e eu fico muito orgulhoso quando eu escuto os adolescentes, porque vários deles têm uma mentalidade muito diferente da que eu tinha, e uma mentalidade muito mais moderna, muito mais, né, pro progresso, evoluída. Então, o nosso investimento de energia é muito nos adolescentes. Diego, inclusive o Joel, que eu acredito, Marquinhos, foi a 2ª ou a 3ª entrevista do Transformando Vidas no estúdio antigo ainda. Nós tivemos com o Joel, que é o criador, inclusive, acho, fundador, né, do Instituto Primeiro Araxá. Presidente do Araxá. Primeiro presidente do Araxá, que está lá envolvido ainda, e advogado, né? Como eu disse para você quando te convidei, ele tem uma leitura diferente do que da tua, distinta da tua, sobre as questões sociais, mas que se encontram dentro da vontade de transformar, né?
Mas vamos lá. Como é que está a questão das políticas públicas em Itapema? Hein? Principalmente referente à área social, né, da assistência social. Como é que está o cumprimento dessas políticas e como é que está o cumprimento e como estão essas políticas ao dar vazão às necessidades também, né? Como é que está isso? Eu acho que, primeiro pontuar que muito se evoluiu nas políticas públicas de Itapema, né? Pelo menos desde quando eu estou trabalhando aqui, que há 5 anos eu vejo isso, né? Não que eu seja o único responsável, que eu seja responsável exclusivamente por isso, mas eu percebi isso. A gente atua majoritariamente dentro da assistência social, da política da assistência social e também da criança e adolescente. Na assistência social, Balesteiro, a arena que a gente chama, né, a arena da assistência social, ela se desenvolveu bastante por conta, primeiro, o poder público local, ele investia pouco nas organizações, nessa parceria com as organizações da sociedade civil. Então, ali por volta de 2017, começa-se esse debate dentro do CEMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, sobre essa necessidade de investir-se para que, onde o poder público não tem como chegar, e aí não é que o poder público não executa, né, gente? É difícil. A administração pública brasileira, ela é carregada de uma burocracia que o Guerreiro Ramos, né, que é um sociólogo baiano, ele já falava, né, que é tudo muito demorado na administração pública. E então a gente começa a perceber essa demora, que não é por má vontade política, várias das vezes dos agentes políticos do governo, mas é por conta dessa rigidez. A gente começa a perceber que é engessado. É engessado. Investir nas organizações da sociedade civil é um caminho para a gente flexibilizar e a gente facilitar o atendimento, porque no final das contas o que me importa, né, é o atendimento ao usuário. O atendimento final é o que me importa. Então, quando a gente começa a perceber que esse é o caminho, a gente começa a entender que assim, a gente não pode também trazer as organizações da sociedade civil e elas serem prestadoras de serviço. Isso é inimaginável com a organização da sociedade civil. E daí ela para de ser uma organização da sociedade civil e se torna uma empresa, né? Quando você só presta serviço e você não faz o debate sobre para fortalecer a política pública, você se torna uma empresa. E então a gente falou assim, a gente percebeu assim, vai participar do edital? Vai, só que você tem que participar do conselho, da vida do conselho. O que faz um conselho de política pública? Ele vê os gastos públicos, os gastos daquela rúbrica, a gente aprova as contas, a gente faz o planejamento daquela política, o planejamento anual. Até por isso você está participando hoje de 2 conselhos. Exatamente, né? Porque essa é a forma de incidir na política pública. Então, para quem está assistindo o seu programa, né, votar não é a única forma que você tem de incidir na política pública. Você pode incidir na política pública participando de um conselho. Né? Em todo o conselho a gente tem voz. Talvez você não tenha voto porque tem um processo ali também de votação, de escolha dos conselheiros da mesa. Mas você tem voz. E a gente aposta muito nisso. Lembra no começo que eu te falei que eu sou contra essa sempre institucionalização, né? Poder público é só quem está eleito ou só quem exerce um cargo. Não, o poder público está na minha mão, está na sua mão, está na mão do nosso colega. O poder público, entendo eu, ele deve ser um fomentador Sim, da organização social. Exatamente. Né? Porque a organização social que acaba elegendo o poder público, né? A própria sociedade. Ele é um representante da sociedade. Então, em sendo representante da sociedade, a contrapartida primeira é a organização da sociedade, a instrução, a boa instrução, levar boa informação até a sociedade e, claro, prover políticas de inclusão social, de defesa de direitos, entendo assim. Então, pelo que você está passando, você entende que as políticas públicas de Itapema tiveram uma evolução partindo do pressuposto que tem esse entendimento que eu estou falando, né? Da necessidade da sociedade efetivamente participar, seria isso. Teve uma evolução, mas a gente está muito distante do ideal, né? A gente tem muito, jamais vai ser alcançado, né? Mas eu acho que a gente pode chegar muito próximo do ideal, né? E é muito importante que a utopia nos carregue, né? Mas eu acho que a gente evoluiu, mas a gente tem estado muito distante. Eu não posso falar das outras políticas porque a gente não tem acompanhado muito as demais políticas, porque a gente não tem perna para tudo. Mas eu acho que a gente tem muito a evoluir na política de assistência social. Obviamente, a gente tem muito a evoluir. A gente precisa de mais cobertura no atendimento. Isso é fato. O município precisa, e aí a União precisa pagar o que deve o município, porque a União deve o município com muitos recursos federais. O Estado também.
E o município também, que a gente mora numa cidade muito rica, pode investir sem sombra de dúvidas. A política da criança e adolescente, a gente precisa aumentar a questão da governança, né? Hoje a política da criança e adolescente, a gente tem campanhas que são importantes, mas a gente precisa tornar esse debate ele mais generalizado. Acaba que as pessoas só lembram de chamar a organização da sociedade civil, de atendimento à criança e adolescente, na época, lá em outubro, né? Agora em outubro, que é o mês das crianças, ou quando é o aniversário do ECA. A gente precisa lembrar que a criança e adolescente, ela é prioridade absoluta. Isso não sou eu, não é o Diego que está falando, não é ninguém, não é o Balesteiro que está falando. Isso está na Constituição da República Federativa do Brasil. A criança e o adolescente, ela é prioridade absoluta. Então, a gente precisa trabalhar a criança e adolescente como sendo, de fato, prioridade absoluta. Então, na empresa, na responsabilidade social e ambiental da empresa, ela tem que ter como prioridade absoluta a criança e adolescente. Na política de cultura, na política de habitação, precisa se pensar espaços, e na política urbana do município, precisa se pensar espaços onde crianças e adolescentes vão ter oportunidade de ter convivência, e a gente precisa pensar que a saúde também, que agora você pode falar isso melhor do que eu, a gente está tendo uma cobertura vacinal menor, e a ideia de cobertura vacinal prioritária para criança e adolescente vem desse princípio constitucional de que a criança e o adolescente são prioridade absoluta. Inclusive no ECA, através do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem várias vacinas que são obrigatórias. Outro detalhe, a poliomielite não está erradicada no mundo, gente. Muita gente acha que está, não está. Vai estar erradicada no Brasil. Mas a baixa vacinal com relação à poliomielite é assustadora. Tá? Nunca tivemos isso desde a sua erradicação, né? Nós nunca, desde a criação do Programa Nacional de Vacinação, em 1973, né? Você não teve uma baixa vacinal tão grande, então é uma preocupação da volta da poliomielite e outras doenças que estão erradicadas. Olha só, Diego, estamos encerrando, já passamos o nosso tempo aqui, inclusive, viu? Mas a conversa é tão importante, tão necessária. Eu queria fazer uma colocação, depois vou deixar aberto para você fazer as considerações finais. Eu recebi aqui o Maurício Paz Bauer, né, que é conselheiro tutelar. Recebi há pouco tempo a Rosemary Henkel, tá? Presidente do CMDCA. Isso. Então, tanto um quanto o outro trouxe a sua visão, a sua contribuição para a gente entender sobre as políticas de assistência social em Itapema. E agora eu estou ouvindo a visão do terceiro setor, que o Araxá representa de uma maneira muito importante. Então, eu vejo que, apesar das dificuldades, as políticas estão andando. O ideal é uma utopia necessária de a gente tentar alcançar, mas agora tem que lutar para que melhore sempre, né? A gente tem que estar lutando. Sim. E a importância do Araxá para isso. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você fizesse uma colocação final da tua visão. Nós estamos vivendo um país e um mundo complicado, imerso em ódio, discriminação, um movimento que retroage a uma série de conquistas e direitos que nós conquistamos a duras penas, né? A duras penas. Eu tenho preocupação, inclusive, com o SUS, Sistema Único de Saúde, de um mundo em transformação. Que não é o mesmo mundo de ontem, muito menos da década de 80, 90 ou 60. Né? Onde emergiram, inclusive, esses movimentos sociais que levaram a uma série de liberdades as quais nós temos hoje. Como é que se enxerga essa situação, Diego? Como é que você vê isso? Eu gostaria que você fizesse disso suas considerações finais, por favor. Certo. Obrigado por deixar a bola quicando. Eu acho que a origem de muitas dos problemas que a gente tem hoje e da situação que a gente encontra, não só o Brasil, tá? Isso é uma realidade mundial. Essa cisão, essa antipolítica, essa ideia de afastar as pessoas das instituições, né? De achar que a instituição ela está dada e que a gente não pode fazer nada. A gente tem que abaixar a cabeça e ponto, acabou. Não é isso. A gente passou por uma série de lutas, bem lembradas por ti, dos movimentos sociais para que o público ele fosse de fato público, ele não fosse de uma casta política ou ele não fosse de uma elite política. E a gente não pode deixar isso morrer. Os nossos direitos eles nunca estão garantidos, né? Eles estão sempre sob ataque.
Eu acho que essa é a premissa que precisa carregar. E a violência, ela vem dessa forma para romper essa ideia que a gente tem como política e para afastar as pessoas da política. É isso que a gente tem visto claramente no Brasil. A violência como essa estratégia, não é nem uma arma, a violência é uma estratégia para afastar as pessoas dos espaços públicos, que é um espaço político, né, de natureza. A violência, hoje, a gente tem a violência nas suas mais diversas formas. E a violência institucional, que a gente fala tão pouco, ela acontece. A gente vê que a violência institucional, ela acontece a Maria da Penha, por exemplo, que contempla a violência ali institucional a Lei de Proteção ao Idoso, que a violência institucional ela foi pela primeira vez mencionada. Existe violência institucional. Então, quando o poder público não oferece um serviço ou não consegue cobrir uma localidade que precisa ter uma vulnerabilidade, ele está cometendo uma violência institucional. E para mim, a violência é o que tem movido... Triste falar isso, né? Mas a violência é o que tem sido a estratégia dessa antipolítica. Então, eu deixo aqui meu convite para que as pessoas parem de achar que o organismo público, ou a prefeitura, ou o poder público, ele é uma instituição dada e que está fechada. Não é. A gente, enquanto cidadão, nós, enquanto representantes de organizações, nós podemos incidir na política pública e nós temos o dever de incidir na política pública. Nós somos tão responsáveis quanto o legislativo, o executivo, o judiciário. Muito bem, meu amigo. Olha só, você citou a Maria da Penha. Maria da Penha, eu conheci em Brasília. Muita gente associa apenas a lei que protege as mulheres vítimas de agressão, criminaliza quem faz isso, né? E eu conheci a Maria da Penha em Brasília em 2009, creio eu, num congresso do COSENS. Eu era secretário municipal de saúde de Porto Belo e vice-presidente do COSENS, Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Santa Catarina. E a conheci lá, lamentavelmente, numa cadeira de rodas. Ela foi vítima de agressão e acabou impulsionando essa lei, né, que hoje nós conhecemos. Mas é muito importante a participação social, através da sociedade, como você mesmo está colocando, e o papel do Araxá nessa organização e nessa atuação do terceiro setor é fundamental de Itapema e região. Só assim eu creio que nós vamos preservar os direitos que temos e vamos evoluir como sociedade, inclusive no sentido de termos um mundo político também que seja mais favorável a isso. Né? Porque somos nós que elegemos nossos governantes. Essa é a verdade. Certo, meu amigo? Certo, eu vou só deixar um convite aqui para que todos aí que te acompanham, né, participem do processo conferencial dos direitos da criança e adolescente. Está acontecendo no Brasil inteiro. Aqui em Itapema, o mês de novembro foi reservado para isso, né? A gente teve debates públicos importantes. Em agosto nós tivemos a Rosemary aí com o protagonismo, junto com a vereadora Raquel, do Agosto Lilás, então justamente falando bastante de Maria da Penha. A gente teve o Setembro Amarelo, que tivemos campanhas importantes de saúde mental no município. Eu acompanhei também os seus textos, tu fez isso também, essa forma de engajamento. Outubro, nós temos o Outubro Rosa, que a Rede Feminina está encampando e que também o município de Itapema abraçou essa causa, tem abraçado há alguns anos também. E agora, em novembro, a gente vai ter o processo de conferência dos direitos da criança e adolescente. Então, é conferir, ver o que tem nos últimos dias em local já? A gente ainda não fechou dias em locais, inclusive estamos com dificuldade aí para locais para que a gente consiga trazer crianças, né? Os espaços precisam ser atrativos também para as crianças. A gente não tem, mas assim que a gente tiver a agenda disponibilizada, eu vou te passar, eu vou pedir também que você dissemine nas suas redes. Mas durante o mês de novembro a gente vai ter as pré-conferências e a conferência na última semana de novembro, então participem. Os últimos 4 anos a gente teve muito retrocesso nos direitos da criança e do adolescente, né? A gente teve um aumento, uma escalada da violência, que eu falei há pouco, foi a minha última fala, muito grande. E a gente não pode esquecer que da Covid-19 a gente deixou aí mais de 126 mil crianças órfãos aí, pelo menos sem um dos pais ou sem um dos responsáveis. Fora um número enorme de crianças que faleceram também, e muita gente disse que não aconteceu, mas aconteceu, infelizmente. É isso aí. Siga o Instituto Araxá nas redes sociais também, @Instituto Araxá. Olha só. Muito bem, meu amigo. Lembrando também que em novembro tem o Novembro Azul, tá? E é de combate ao câncer de próstata no homem, saúde do homem. Gente, proximamente estaremos de volta com mais um Transformando Vidas.
Obrigado, Diego. Beijo no teu coração. Muito bacana você estar aqui. Um beijo a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até o próximo Transformando Vidas.